Desculpa, é porque tava passando um carro do ovo aqui. Mas vamos lá. Neymar, né? Sobre o dom. E aí o pai dele viu que ele tinha aquele dom. E o que que é talento? Talento é quando você desenvolve o seu dom, né? Através de treinamento, disciplina, né? Você vai desenvolvendo, melhorando, né? Dando mais habilidades ao seu dom. E aí o pai dele investiu nisso e hoje ele é, né, quem ele é, que nós já sabemos. E aí as pessoas têm muita dificuldade em saber qual é o seu chamado. Mas aí vamos pela parte mais fácil. Pega um papel, uma caneta e começa a anotar tudo que você acha que é um dom que você tem, que é natural de você. Olha, pra mim é natural cantar, sempre gostei de cantar, tal. Anota aí no seu papel. Pra mim é muito natural orar. Eu sempre tive facilidade de orar, eu via as pessoas em umas situações e orava pelas pessoas, sem a pessoa me pedir ou não, anota. Oração, intercessão, vai anotando as coisas que você acredita que seja seu dom, que é natural pra você, que ninguém precisa te forçar, automaticamente você acaba fazendo. Ah, sei lá, eu tenho facilidade pra coisas manuais, eu costuro, né, sei lá, faço as coisas. É um dom seu. E você pode usar para o reino de Deus, sim. Porque lá em Êxodo fala sobre a construção do tabernáculo. E teve pessoas que costuraram as cortinas do tabernáculo. Então, sim, mesmo você achando que o seu dom ele não tem função, ele tem função. O problema é que você não está sendo orientado por Deus, porque você não está se dedicando ao seu dom, você ainda não descobriu qual é o seu dom. Então, você ainda não entende qual a importância que o seu dom tem. E aí, vamos lá. E aí, tem a fase, você já anotou todos os dons que você acredita que tem, né? E você já tem mais ou menos uma simulação de onde você acha que pode ser o seu chamado, qual possa ser o seu chamado. E aí tem gente que tem dificuldade em aceitar o seu chamado. Quando descobre realmente o seu chamado, porque a gente acha que o nosso chamado vai trazer glamour, né? Reconhecimento, dinheiro. A gente acha que quando a gente descobre o nosso chamado, pronto. Tô exposta. E não é assim. Para cumprir o chamado na vida da gente, tem a época da preparação para depois chegar a época da exposição, sim. Exemplo, Moisés. Moisés ficou 40 anos no Egito, vivendo como um egípcio, né, sendo criado na cultura egípcia, nos deuses, na forma como era tratado um faraó, na forma como era falado a um faraó, né, toda a lei do Egito era a época da sua preparação. E aí depois ele saiu daquele palácio e foi morar 40 anos no deserto, criando ovelhas, sabendo como era guiar uma ovelha no deserto, sabendo como arranjar comida para uma ovelha no deserto, sabendo como a ovelha se comporta, como é o temperamento dela, como ela age no deserto, como aonde achar água no deserto, né? Era o momento da sua preparação. E só depois que vem a época da exposição. Depois que o povo foi retirado do Egito e aí foi guiado pelo deserto e ele viu grandes maravilhas de Deus fazendo na vida dele na época da exposição. Então, às vezes, você não quer aceitar o seu chamado porque, a princípio, é só o momento de você carregar pedra, sabe? É só o momento que você está sendo preparado, igual Davi. Aí você diz assim, como assim, gente? Que o chamado de Davi era ser rei. Os irmãos dele estavam mais capacitados, porque eles eram guerreiros, né, do exército de Israel. E Davi cuidava das ovelhas malhadas, que eram as ovelhas rejeitadas, né? Ele era o rejeitado. Ele cuidava daquelas ovelhas rejeitadas. Mas mesmo assim, ele cuidava de forma excelente. E às vezes você fala assim, ó, poxa, o pastor me pediu para ficar na portaria. Não é esse o meu chamado. O meu chamado é louvar. Eu não tenho que ficar na portaria. É o momento da sua preparação. Mesmo você não entendendo, é o momento que você tem que estar ali na preparação, trabalhando. Deus não chama pessoas paradas, não, gente. Ninguém é promovido parado, não. A pessoa que tá à toa na empresa, você acha que o chefe vai virar e falar assim, vem cá, vou botar você como gerente, você não faz nada. É um inútil, vou colocar você como gerente. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Todos estão trabalhando, todos que foram chamados estão trabalhando na obra, né? Por exemplo, Eliseu foi chamado.
Diz a Bíblia que Eliseu estava cuidando dos bois lá dele, e aí Elias passa, joga a capa sobre ele, né, dizendo, ó, seu chamado. E aí ele fala, opa, meu chamado. E ele entende o seu chamado e vai e segue, mata os bois, né? Segue Elias, e aí ele vive o dobro de milagres que Elias viveu. Mas aí também tem um outro lado, né? De quando a gente descobre o nosso chamado, que foi o que eu falei agora há pouco, e a gente não aceita. Porque ele não combina com os nossos sonhos, com o que a gente planejou para nossa vida, né? E aí a gente fala assim, não... Que o meu chamado é cuidar das crianças da igreja? Não quero. Eu quero ser pregador e pregar, viajar as nações. O meu chamado é cuidar das crianças? Eu não quero esse chamado. Mas é o seu chamado. É para o que você foi chamado. E aí Jonas foi chamado pelo Senhor. Jonas, se levanta, vai lá até a cidade de Nínive, prega a minha palavra para aquele povo se arrepender. Ah, não, ó, Deus, me desculpa aí, mas não é o chamado que eu quero pra minha vida. Calma aí que eu tô fugindo. E ele foge. E aí sabe o que acontece? Ele só perde tempo. Porque no final, ele tem que cumprir o seu chamado. E ele cumpre o seu chamado. Na dor, no choro, passando pelo momento de terrível da sua vida. No ventre daquela baleia, jogado no mar, sabe? Lutando pela sua vida. Mas vive o seu chamado. Todos nós passamos pelo momento da preparação do nosso chamado. E não pense você que você agora não está sendo preparado pelo seu chamado, porque você está. A nossa vida toda, a gente é preparado pelo nosso chamado, ou conscientemente, quando a gente tem a graça de descobrir cedo o nosso chamado, ou de forma inconsciente, como eu dei exemplo de Moisés. Ele não sabia o seu chamado, mas durante 80 anos da sua vida, ele foi preparado para viver o seu chamado. Vou dar o meu exemplo. Meu pai era pastor e lá em casa tinha costume de culto no lar, né? E aí a gente sempre tinha que orar, meu pai ensinava a gente a orar, sempre interceder, porque iam pessoas da nossa casa, para não ter retaliação na nossa casa e tal. Então a gente tinha o costume de orar. A gente tinha que cantar, porque mesmo quando não fosse ninguém, o culto seria entre a gente, então a gente teria que ganhar nossas oportunidades. Então eu fui preparada a minha vida inteira de forma inconsciente a cumprir o meu chamado. Eu ainda estou no período de preparação, ainda não estou no meu período de exposição, mas tudo na minha vida vai se afinilando para o meu chamado. Tudo. E eu achei por muito tempo que o meu chamado era cantar. Acreditem, hoje eu não canto mais nada. Durante uns 3 anos pra cá, a minha voz mudou totalmente e eu não canto nada. Mas durante muito tempo da minha vida, muitos anos da minha vida, eu me dediquei a cantar. Todas as igrejas que eu já fui, né? Não foram muitas, foram 4 igrejas que eu já fui desde quando eu nasci. E todas elas eu cantava na equipe de louvor. Eu tive um tempo da minha vida que eu cantava, ganhava convite para cantar. E hoje eu não canto mais. E eu acreditei que aquele era o meu chamado. Mas aí Deus, na verdade, estava me preparando a minha vida inteira para a palavra. E aí ele teve que me tirar, não é que tirar, mas dar uma amortizada nessa minha parte de cantar para que eu pudesse desenvolver melhor a palavra, sabe? Eu sempre li a Bíblia, mas de uma forma assim, eu lia para minha edificação, para mim. E agora, né, Deus me incumbiu a me preparar melhor para a palavra, né? Teve uma época da minha vida que eu dei aula na escola dominical para crianças. Quando eu tinha 18 anos, eu fiquei um período dando aula de escola dominical para criança. Depois dei aula para adolescente. Depois dei aula para adulto. E hoje eu tô aqui ministrando um curso. Eu escolhi isso? Não. Mas Deus, a minha vida inteira, foi me preparando para isso. Para hoje, agora, nesse momento, e faz uma autoanálise. Ó, tá, eu já fiz a lista dos meus dons, que eu acredito que sejam meus dons, que é tal e tal. E vamos ver a minha vida toda, o que eu passei na minha vida toda. Eu passei por isso, passei por aquilo outro. Tudo está me encaminhando para esse primeiro dom que eu listei aqui, ou para o terceiro dom que eu listei aqui.
E começa a pedir direção a Deus. Senhor, é esse o dom? É isso que o Senhor quer para minha vida? Por isso que eu passei por isso? Por isso que eu passei por isso na minha família? Por isso que eu passei por isso no meu casamento? Por isso que eu sempre passei por isso em toda a empresa que eu trabalhei? Ou na escola? Né? Na verdade, toda a sua vida, você está sendo preparado para o seu chamado. Durante toda a sua vida. E aí eu vejo o confronto de Jeremias, né? Quando ele fala assim, Deus fala assim, você vai ser profeta. Ele fala assim, não pode. Não pode porque a minha família é uma família de sacerdote. E a tradição diz que quando seu pai é sacerdote, você obrigatoriamente também é sacerdote. E eu fui criada a minha vida inteira para ser sacerdote. E como que cria um sacerdote, gente? Conhecendo a palavra, conhecendo as leis, o que é correto perante a Deus ou não. Como ofertar a Deus, como entregar o melhor adoração a Deus. E qual a melhor pessoa para ser profeta? O que é o profeta? O profeta é aquela pessoa que entrega a mensagem de Deus e faz o povo trazer a realidade do que é se santificar perante a Deus, do que é andar em comunhão, em concordância com Deus. Quem melhor do que uma pessoa que foi treinada para ser sacerdote? Que sabia de cor e salteado desde quando nasceu, como era cumprir a lei de Deus, como era obedecer a Deus, como era ofertar a Deus, do que um sacerdote. Você acha assim, não, Priscila? Minha vida inteira, sei lá, eu dei aula na escola, eu sempre tive chamado para ser professora, fiz formação de professores. E talvez o seu chamado seja pregar a palavra, ser um missionário. Quem é o missionário? É aquele que vai atrás das almas, que prega a palavra do Senhor de forma simples e clara e objetiva e faz as pessoas entenderem o que é Cristo, o que foi o que Ele pagou na cruz por mim, por você, e você vai ter esse chamado, porque aí você vai estudar, a vida inteira teve essa predisposição a dar aula, fez formação de professores, sabe, né, a forma técnica de dar aula. E aí você aprende a palavra e ensina pessoas que não têm conhecimento nenhum como ler a Bíblia, como entender a Bíblia. É o seu chamado. E aí, cumprir um chamado não é fácil, né? Porque primeiro a gente passa pela preparação sem entender qual vai ser o nosso chamado. Eu tô passando por uma fase que Deus tem falado muito comigo sobre 2 Reis 4, né? Quando Eliseu aumenta o azeite da viúva. E aí eu tava reparando que ela chega, fala pra ele qual é o problema que ela tá passando na casa dela. E ele vira pra ela e fala assim, vai na rua e pede aos seus vizinhos muitos vasos emprestados. Muitos, pra todos os seus vizinhos. Não pede pouco, pede muito. Ela ainda não sabia o que ia acontecer. Só depois que ela pega os vasos, é que ele fala para ela o que vai ser feito com aqueles vasos. E aí eu fui pesquisar no Google como eram os vasos antigamente, como era aquela região. E aquela região era uma região muito quente. E eles usavam aquelas roupas, né, compridas, pesadas, numa região quente. Os vasos eram de barro, tá? Grande. Primeiro ela sai com os filhos dela, com uma história de o meu esposo está morto, o credor a qualquer momento vai levar meus filhos, pronto, acabou a minha família e esse homem está mandando eu ir carregar um monte de peso pela rua fora, carregando um monte de vaso, num sol desse, e eu não sei nem o que vai fazer da minha vida. Pelo amor de Deus, hein? E ela vai, carrega um monte de vaso pesado. Não dá pra carregar um monte não, gente. Provavelmente carregava de 1 em 1, 2, no máximo. E vinha carregando aquilo ali de barro, né? Carregando aquilo até a sua casa. E depois que ela chega em casa, é que o profeta fala assim, agora você fecha a sua porta, entra no seu quarto com seus filhos e derrama o azeite que você acha que é pouco, que não é suficiente, dentro dos vasos. E aí quando chega o momento dela viver, né, a exposição, depois da preparação de carregar os vasos, de passar pelas lutas, do momento de desespero, do momento de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque quando você está no caminho para viver o seu chamado, você vai aprender como que você tem que viver o sobrenatural. Como que às vezes vai parecer que, gente, não tem como eu sair dessa situação. E aí Deus vem e prepara o sobrenatural na sua vida, né? No momento assim, o exemplo que eu vou dar é do diácono Wallace, tava contando, né?
que ele estava passando muita necessidade, né? Pagando pensão, pagando aluguel, com dificuldade de passar as coisas no momento de desespero da vida dele. E aí veio na sua empresa, trocou o chefe, né? Aquele momento de pronto, agora acabou. Perdeu o emprego, a situação vai piorar mais ainda. Entra uma chefe nova e essa chefe nova abençoa muito a vida dele. Aumenta o seu salário, passa a dar uma cesta básica. Gente, viver o chamado é isso. Não é glamour, não. Enquanto você está na época da preparação, é o momento de pagar preço. É aquele momento igual eu costumo falar. Gente, às vezes eu passo por umas coisas que eu viro para Deus e falo assim, olha só, eu não plantei isso não, hein? O que é isso que eu tô colhendo agora? Essa humilhação toda, choro, desespero. O que é isso, gente? Eu não me lembro de ter plantado isso não. Tô na tua casa fazendo a tua vontade. Como é que eu tô passando por essa luta? O reino de Deus não é como o reino terreno, que a gente faz para depois receber. Sabe? E tipo assim, eu trabalho e aí recebo o meu salário. No reino de Deus, você às vezes passa por umas coisas que não tem nada a ver com a tua vida. E você fala assim, calma aí, eu tô plantando feijão e tô colhendo espiga murcha? Como assim, gente? Porque é o momento de você aprender a viver no sobrenatural. Porque o chamado não é para você. E por isso que tem muita gente que se perde no seu chamado. Descobre, tem a facilidade, a honra de descobrir o seu chamado cedo. Por exemplo, muitos pastores hoje. Um pastor descobre o seu chamado, que tem um chamado de liderança, de boa comunicação, né? Facilidade de entendimento da palavra de Deus, explica a palavra com facilidade, né? E aí a pessoa vai, abre uma igreja e aí começa, né, com o tempo se perder do seu chamado e querer aquilo para enriquecimento, sabe? Negociando as coisas que Deus deu para ele, negociando a verdade da palavra, porque quer membros, porque quer ter dinheiro, porque quer ter o carro do ano e se perde no seu chamado. E o chamado não é para maldição. Eu até anotei isso. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 9. O seu chamado, ele não pode ser para sua maldição. Tem que ser para bênção na sua vida. Entendeu? Porque ele é para o reino de Deus. É o para que você foi chamado. Mesmo que no início seja com choro, com dificuldade, mas vai chegar o tempo da sua exposição. E você vai viver o sobrenatural. E aí, você vai passar pelas coisas de forma assim, é natural para mim. Isso daí que eu tô passando agora não é nada. Isso não vai fazer eu abrir mão do meu chamado. Isso que eu tô passando agora não vai me parar não, meu amor. 30 anos eu fiquei em preparação. 20 anos eu fiquei em preparação. 10 anos eu fiquei em preparação. Não é isso que vai me parar. Amém? Porque aí, que nem os discípulos. Os discípulos estavam com Jesus. Foram treinados pelo próprio Jesus chamou eles. Fulano, ciclano, 12. Para fazer X função, específica função. E aí, durante 3 anos e meio, são treinados, enxergam maravilhas assim, surpreendentes. E na hora que Jesus morre, eles metem o pé. Sai todo mundo correndo, todo mundo fugido, todo mundo com medo. E volta pro lugar que eles estavam antes de Jesus. Volta todo mundo a pescar. E aí Jesus ressuscita e vai até a beira do rio e encontra lá Pedro, André, pescando. Jesus fala assim, que é isso? Eu preparei vocês durante 3 anos e meio, dizendo que vocês não vão fazer mais isso. Vocês agora vão pescar e vão pregar a palavra, vão salvar, vão pescar homens para o reino de Deus. E aí na primeira dificuldade, vocês voltam para fazer o que vocês faziam antes, se esquecendo de tudo que eu plantei na sua vida. E aí depois, graças a Deus, eles voltam para o caminho e Jesus sobe aos céus e eles pregam a palavra do Senhor e cumprem o seu chamado, vivem o seu chamado. Mas se você for parar para prestar atenção, você vai ver que durante toda a sua vida, você foi preparado para o seu chamado. Durante toda a sua vida. Mesmo você achando... É porque às vezes você pode estar enxergando um chamado que não é o seu chamado. Por exemplo, seu chamado é um chamado diferente. Que
sei lá, de empatia. Você tem um chamado de ter empatia pelo próximo, se colocar no lugar do outro. Aí você pensa, mas eu não canto, eu não prego, eu não sirvo para nada na igreja. Meu amor, você com o chamado de ter empatia pelo outro, você tem o chamado da intercessão. Porque você olha para o problema do outro, você se compadece e você clama a Deus pelo outro sem o outro saber que você está clamando. Você faz jejum pela vida do outro, ou por um lugar, ou por uma casa, ou por uma família, ou pela sua igreja. Que chamado lindo é esse? Eu vi esses dias um vídeo sobre o chamado, né? E aí o homem ilustra dizendo que perante, né, naquele dia do juízo final, Jesus está com o livro das obras aberto e o livro da vida. E aí ele chama as pessoas pelo nome, né? Aí chama primeiro um adolescente e fala assim, vem cá, evangelista ciclano. Aí ele, eu, o evangelista? Não, eu não sou evangelista, não. Esse era o seu chamado. Mas você não viveu o seu chamado. Se você tivesse vivido o seu chamado, você teria impactado 2 milhões de vidas que ouviriam falar de Jesus, que entenderiam o que é poder contar com a esperança em Jesus, mas você não usou o seu chamado, não exerceu o seu chamado. E aí o que você fez com a sua vida agora vai ser provado no fogo e vai ser todo queimado. Porque você não exerceu o seu chamado. E aí ele vira e chama uma mulher e fala assim, missionária fulana. A ela, eu missionária? Não, mas eu não saí por aí pregando as nações. Não, mas eu não viajei e fui para vários lugares para pregar a sua palavra, não, Senhor. Aí o Senhor fala assim, não, mas você cumpriu o seu chamado. Como que eu cumpri o meu chamado? Você ensinou seus filhos a minha palavra. Ensinou eles a como me amar. Ensinou eles a como não negociar uma vida comigo. E eles ensinaram a outros e a outros. E, na verdade, você impactou mais de 3 milhões de pessoas. Porque a sua parte de missão que você fez dentro da sua casa teve frutos muito maiores, né? E foi o que eu disse. O culto no lar era na minha casa. Meu pai começou com o culto no lar na minha casa. E através daquele culto no lar, ele ganhou toda a família da minha mãe para Jesus. A família da minha mãe era só pela misericórdia, né? A minha família tinha bloco lá no Rio de samba. O meu tio teve até pouco tempo, ele morreu agora. E a minha família era toda de bebida, de samba, o ano inteiro tinha carnaval para eles. E com culto no lar na minha casa. O meu pai ganhou todos eles para Jesus. E hoje a minha tia, uma tia minha missionária, outra pastora, tudo isso fruto de uma pessoa que decidiu na sua casa dobrar o seu joelho e falar, aqui vai ser um lugar onde as pessoas vão receber e eu vou falar de Jesus. E hoje a minha vida é disso. O meu pai, ele já faleceu, já partiu para o Senhor. Mas hoje, o que ele fez ainda tem impacto na minha vida, que eu tô transmitindo para vocês, eu não sei até quantas pessoas vão ouvir ou não, e se essas pessoas vão passar para outras pessoas, e quando ele estiver perante a Deus, dizendo assim, Deus, o meu chamado foi ser pastor da minha casa. E olha aqui, a minha família eram de 4 pessoas, eu, a minha esposa e minhas 2 filhas. E Deus vai falar, na verdade, você impactou 10 mil pessoas. Porque a sua atitude fez com que outras pessoas aceitassem Jesus e aí permanecessem e buscassem o seu chamado e exercessem o seu chamado e pregassem para muitas outras pessoas. Então hoje, depois que você fez a sua lista dos seus dons, de qual chamados você acha que você pode ter, invista, né? Busque o seu talento, comece a desenvolver os seus dons e use para Deus. Não pense que a sua vida é à toa, é em vão, que o seu chamado ele não tem utilidade. Ele tem sim no reino de Deus. Todos os chamados têm uma utilidade. Irmãos, as cartas de Paulo são cartas incríveis. Atos, Coríntios, Gálatas são cartas incríveis. Sabe quem escrevia? Não era Paulo, não. Ou era Lucas, ou era um outro que eu esqueci o nome. O chamado desse outro era escrever. Ah, mas o meu chamado é escrever. Ele escreveu todas as cartas que hoje têm impacto fundamental nas nossas vidas. Você tem noção disso? Que o seu chamado tem impacto, sim. Eu fico pensando na Andresa e na Samara, né? Quando tinha lá os eventos lá na igreja. Qual é o seu chamado, Samara? Eu não sei, eu faço trança.
E fazia trança nas pessoas lá na igreja, cortava o cabelo das pessoas. E as pessoas passavam e falavam assim, lá naquela igreja lá, ó, Jesus está lá. O povo cuida da gente, arruma o nosso cabelo, corta o nosso cabelo, dá autoestima pra gente que tava sem autoestima. Uma pessoa saiu de casa brigada, né? Tava passando por um problema. E aí passou na porta da igreja e tinha uma pessoa lá, com uma mão sendo usada por Deus, fazendo uma trança no cabelo. O que é uma pessoa saber fazer uma trança? Não importa. Tudo na sua vida é para o seu chamado, é para o reino de Deus. Tudo. Nós somos como sementes plantadas no solo que é o reino de Deus. O nosso chamado é uma vitrine do reino de Deus. O seu chamado, independente de qual seja o seu chamado, é um microfone para você dizer: ei, Jesus é a esperança. Ei, Ele é a salvação. O seu chamado, sim, o seu. Que você acha que não tem importância. A Andresa tem chamado para cozinha, gosta de cozinhar. E ela vai lá e ela tá na cantina e ela... É a forma que Deus usa ela para cumprir e viver o seu chamado. Qual é o seu chamado? Sabe? Se pergunte hoje, qual é o meu chamado? Deus, está aqui a minha lista de dons, qual é o meu chamado? O que o Senhor quer que eu viva? Eu não aguento mais essa vida com esse vazio, sem viver o que o Senhor me determinou para viver. E mesmo que eu não aceite como Jonas aceitou, me fala antes, para eu não ter que passar pelo que Jonas passou para viver o chamado. Mas que eu venha viver o seu chamado. Ou para que naquele grande dia você não quis viver o seu chamado, que viveu os seus sonhos, o que você planejou para sua vida. E aí naquele dia você vai falar, vai aparecer para Deus e falar assim: ah, Senhor, não deu para mim não. Ah, eu tinha filho, eu tinha marido. Ou, ah, eu estava na faculdade, eu tinha que terminar a faculdade primeiro. Ah, eu tinha que exercer o que eu estudei na faculdade primeiro. Não dava tempo de eu parar para fazer o meu chamado. E aí? Vai valer a pena? Aí você viveu aqui, sei lá, viveu 80 anos, morreu com 90 anos, morreu com 100 anos. E 100 anos você consumiu para o que você queria. E toda a eternidade você vai viver o que você não quer viver. Às vezes é melhor você viver o chamado de Deus nesses 100 anos, talvez, que você viva. E para toda a eternidade estar em festa com o Senhor, vivendo com o Senhor, de uma forma assim, que a gente nem sabe explicar, mas é uma forma perfeita. Viva o seu chamado. Não negocie o seu chamado. Eu sei que não é fácil, gente. Não é fácil. Ninguém vem assim, ó, toma aqui o seu chamado, pronto, vai ser feliz. Não é assim que funciona. Até aqueles irmãos que vai pregando, sei lá, Camila Barros, que vai pregando aí por todo lugar, prega nos Estados Unidos, prega na Europa, prega não sei aonde. Você acha que é fácil? Ela tem o esposo dela, tem a família dela, e às vezes ela não pode estar com eles, porque está cumprindo o seu chamado. Mas está vivendo o seu chamado. Está vivendo o sobrenatural de Deus. E Deus está cuidando do resto. Não pense que você vivendo o chamado de Deus, Deus não vai cuidar do resto. Ele vai cuidar sim, porque foi Ele que te chamou, Ele que te escolheu. Deus não quebra princípios, que é o pastor sempre fala lá na igreja. Deus não quebra princípios. Da mesma forma você, meu chamado é cantar. Pastor me botou na portaria. Não, eu não vou ficar na portaria, pastor, porque o meu chamado é cantar. Aí você quebrando o princípio da obediência, você acha que Deus vai te honrar no seu chamado? Deus não vai te amar, não vai te honrar. Você não vai ser promovido se você não está cumprindo as regras. Como que você, desobedecendo em algo, pode ser bem sucedido em outro? Não tem como. É a mesma coisa de Adão e Eva. O limite do relacionamento deles com Deus era a obediência através da árvore. E eles quebraram isso. Uma vida comigo no paraíso, sendo cuidado por mim, sendo protegido por mim, tendo a minha presença, é não comendo a árvore, é obedecendo. Não, eu vou comer e o resto eu vejo. E estão vendo até hoje. Estão vendo até hoje. E toda a sua descendência está vendo até hoje. Cumpra o seu chamado. Não fique pagando preço, não. Mas quem cumpre chamado paga preço. O preço de não cumprir é muito maior. Você cumpre por um tempo, no tempo da preparação. E depois de um tempo da exposição, é só vitória. Mesmo vindo uma dificuldade ou outra, não vai te parar, sabe por quê? Você já está calejado. Você já está calejado. Esses dias alguém falou lá na igreja, não lembro quem foi,
que a pessoa, quando ela trabalha no sol, a pele cria uma resistência ao sol. E aí, por isso que você passa e vê essas pessoas que trabalham na rua, né? E fala assim, caramba, você não tá com calor não, cara? Com essa roupa aí, quente aí, num sol desse. Ah, já tô acostumado. Ele já tá acostumado. Não vai ser qualquer raiozinho, não vai ser qualquer mormaço que vai fazer ele falar assim, eu não vou trabalhar hoje. Eu não posso, tá muito quente. Ele já está acostumado e está trabalhando. Se acostume, sabe? Se acostume na preparação do seu chamado e viva o seu chamado. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês por essa aula. Eu consegui encontrar 22 dons assim que tem na Bíblia descritos. Eu tenho até referência bíblica que eu vou passar para vocês aqui rapidinho. Nas coisas que eu fui estudando, fui vendo, eu encontrei esses 22. Eu vou falar os nomes e vou dar referência bíblica e depois os irmãos vão acompanhando. Primeiro, dom de administrador de serviço na igreja. Tá em Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7. Que é naquela parte que os discípulos, né, de Jesus, os apóstolos, estão pregando a palavra. Jesus tinha acabado de subir aos céus, eles estavam pregando a palavra, e aí o povo que ia aceitando Jesus tinha que ser tratado. As viúvas tinham que ser cuidados, os órfãos, e eles não tinham tempo para ficar cuidando disso. Então, eles chamaram 7 homens para fazer esse serviço, né? Administrar essa parte para poder cuidar das viúvas, pegar os recursos e cuidar dos órfãos, enfim. E aí era um chamado de administrador, né? De administração. E esse chamado está descrito em Atos capítulo 6, verso 1 ao 7. O chamado de apóstolo, né? Tá em Atos capítulo 15, verso 22 a 35. O chamado de função material, né? Como eu falei, dei o exemplo da cortina. Tá escrito em Êxodo, capítulo 25, 27, não só da cortina, né? Em Êxodo fala sobre a construção do tabernáculo. Teve pessoas que tinham chamado para esculpir as pedras preciosas que ficavam no peitoral do sacerdote. Já tinham pessoas que tinham chamado para coisar a madeira de acácia, que foi na arca, que foi em outros instrumentos. Amém? E aí, o discernimento de espírito, né? Aquela pessoa que fala assim, aquela pessoa ali não me engana. É um dom que você tem e você não sabe. Só que aí você usa pro mal. Não fica a cara de fulano. E às vezes é o discernimento de espírito, o dom de discernimento de espírito que você tem. Sabe? Para poder falar, Deus não tá nesse negócio. Eu vou orar por isso. Eu vou interceder por isso. Deus não tá nesse negócio. É o discernimento, o dom de discernimento de espírito que você tem. E aí a referência bíblica tem em Mateus 16, versículo 15 a 23. Mateus capítulo 16, versículo 15 ao 23. Evangelismo, tá? Dom de evangelismo, facilidade em pregar a palavra. Eu vejo o Rodrigo lá, né? Evangelista Rodrigo, quando fica na portaria, gente, que facilidade. Se os irmãos um dia tiveram a oportunidade de ver, ele fica ali naquela portaria, ele não fica em paz. Qualquer pessoa que passa, ele para, ele faz uma oração pela pessoa, ele entrega o folheto, ele chama a pessoa pra ir no culto. É totalmente esse chamado dele, sabe? Evangelista. E aí tá escrito lá em Atos capítulo 8, versos 5 e 6 e também no verso 26 ao 40. Chamado de exortação, né? Aquela pessoa que anima o outro. Não desanima não. Não, vamos ficar firme. Fica firme na fé. Olha tudo que você já passou. Olha onde Deus já te colocou. Não desanima não. É o dom da exortação, que está escrito em Atos, capítulo 14, verso 22. O dom da fé, né? Eu vejo muito na Daiane, aquela que tá grávida, né? Como que ela vive assim pela fé, que ela fala, né, de tudo que ela passou com o esposo. Minha mãe tá doente, mas Deus deu vitória, a gente orou, fiz campanha aqui, Deus deu vitória, orei aqui, fiz campanha, parei de fumar. Eu vejo muito isso nela. Dom da fé, Gênesis capítulo 22, né, que fala sobre Abraão, Isaac. Também Gênesis 6, que fala sobre Noé. Também tem o dom de oferta voluntária, quando você se dedica, né? E eu vejo muito, eu acho que eu anotei sobre, não, falei sobre a viuvinha, que tá em Marcos capítulo 12, versos 41 e 44. Você acha que a pessoa que tem um dom de oferta voluntária é aquela pessoa que tem muito dinheiro, né? Que tem que ter muito dinheiro para fazer isso ou aquilo, e às vezes a sua oferta voluntária é você se compadecer do outro, é fazer uma trança, sabe? Igual Samara é um dom de oferta voluntária.
Dom da cura, né, que está em Atos 3, versículo 1 ao 10, que eu vejo muito quando a irmã Eliane canta. Ela é uma bênção. Quando ela canta, meu Deus do céu, eu fico toda arrepiada. E eu vejo como que Deus vai curando, sabe? Como que Deus vai quebrando as cadeias, as correntes, quando ela vai louvando ao Senhor, o Rian, o Renan, né? O Otávio, o dom da cura. E aí também tem o dom das pessoas que ajudam, que está em Atos, capítulo 9, versos 36, que fala sobre Dorcas, que era uma mulher que era chamada por discípula de Jesus. Sim, uma mulher chamada por discípula de Jesus. Ela se compadecia dos órfãos, das viúvas, e quando ela morre, diz a Bíblia que as viúvas vão atrás de Pedro e falam assim: Pedro, você precisa ir lá. Dorcas morreu, ela não pode morrer, porque ela é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, ela faz roupa para os órfãos, ela cuida das viúvas, ela faz comida. É uma pessoa que se dedica, que ajuda a todas as pessoas do ministério. E aí Pedro vai lá, ora por ela e ela ressuscita. Pra você ver, né? O meu dom, meu dom não é nada não. Eu ajudo uma pessoa ou outra. Você não sabe o impacto que o seu dom tem na vida das pessoas. E como pode ser transformador na vida das pessoas. E aí tá lá Atos 9, versículo 36. Dom da hospitalidade. Né, que é lá em 2 Reis, capítulo 4, 8, eu pensei naquela mulher sunamita, que Eliseu passava, né, para ir pro Monte Carmelo, e ela, antes dele passar pelo caminho, ela falava assim: ei, vem cá, come pão, lancha, descansa. Depois ela fez um quarto para ele: deita aí, quando você passar, deita, descansa, come, pode deixar, eu vou cuidar dessa parte. É o dom da hospitalidade, né? Eu vejo muito na irmã Eliane, a mãe do pastor, né, que... Não, vem, eu faço comida, toma, leva abacate para todo mundo. Dom da hospitalidade. A irmã também, irmã Luzia também vejo muito isso. Dom da intercessão. Colossenses capítulo 1, verso 9 a 12, né? As pessoas que intercedem pelos outros, intercedem pela casa, pela família, que ninguém vê. Intercede lá na casa dela, ou vai no monte sozinho e vai interceder, não conta nada pra ninguém. Mas tem o dom da intercessão. As pessoas podem não estar te vendo, mas o céu está te vendo. Deus está te vendo. E às vezes a sua intercessão na sua casa tem curado pessoas, tem livrado pessoas da morte, tem mudado histórias de pessoas. Né? Quando você ora por aquela pessoa que está na prisão e não tem ninguém na sua família que está preso, mas você ora por aquela pessoa que está na prisão e você está mudando lá a vida daquela pessoa. As correntes, as cadeias podem estar sendo quebradas lá na vida daquela pessoa. O seu dom é para isso, é o seu chamado. E Deus vai te honrar nesse chamado, no seu dom. E quando você exerce esse seu dom, quando você faz com que ele seja maior, se multiplique, né? Eu tenho até uma passagem, depois os irmãos leem, em Mateus capítulo 25, do capítulo 14 ao 30, que fala sobre a parábola dos talentos. Dom do conhecimento, que está em 1 Coríntios 12, verso 8, né? Aquelas pessoas que têm revelações sobrenaturais de Deus sobre a palavra, né? Eu vejo muito Joel, aquele outro irmão Edmar também, né? Dom 14, que é dom da liderança, né, que está em Lucas 3, verso 3, né, como João Batista tinha essa facilidade para liderança, de falar, gente, se arrepende, é esse. A pessoa que tem o espírito de liderança não é que ela obriga as pessoas a falar as coisas, a fazer as coisas, ela mostra o caminho. Sabe, olha isso, é essa a ideia, é essa a visão, é isso. Esse é o melhor para sua vida, sabe? Ela consegue liderar a pessoa para o bem, para a palavra de Deus. Né? O dom da misericórdia, que está em Mateus capítulo 9, verso 35 e 36. O dom de milagre, né? Que está lá em 2 Reis 4, que Eliseu aumentando o azeite da viúva. O dom do pastorado, que está em Efésios capítulo 4, verso 12. O dom de profecia, né, que está em 1 Coríntios, capítulo 2, né, e nós temos vários exemplos de profetas na Bíblia, né, Jeremias, Isaías, João Batista, Elias, Eliseu, enfim. O dom de ensino, que está em Atos, capítulo 18, verso 24 e 28. O dom de línguas estranhas, né, que é para edificação própria, aquela pessoa que ela ora na língua celestial para edificação dela mesma.
E também tem o dom de interpretação de línguas, que é quando aquela pessoa que ouve alguém falando em línguas, ou ela mesma falando em línguas, e ela também interpreta, para que toda a igreja seja edificada, e não só ela. Porque o dom de língua é edificação sua, própria. Agora, quando você interpreta, você edifica a vida de todos que estão ouvindo. E, por último, o dom da sabedoria, né? Que faz com que as pessoas... Você consegue explicar de forma mais fácil, né, a palavra, e as pessoas conseguem compreender, né, a palavra do Senhor com facilidade. Gente, é isso. Eu não quero me estender muito, porque, né, é vídeo, mas eu espero que o Senhor tenha falado ao coração de vocês, que hoje vocês estejam, assim, determinados a descobrir, sim, qual é o meu dom, ou se você já sabe qual é o seu dom, de exercer o seu dom, porque eu não sei qual é o pior, a pessoa que não sabe qual é o seu dom, ou a pessoa que sabe e escolhe não exercer. Mas que o Senhor venha nos fortalecer, sabe? Nos orientar, nos guiar para os nossos dons. Porque a gente vive a vida toda sendo treinado para exercer o nosso dom. Não sei se você ainda está no período de preparação ou se você já está no período de exposição, mas que o Senhor seja com você, te fortaleça em tudo, em nome de Jesus. E naquele grande dia, quando você estiver lá perante o livro das obras e o livro da vida, que as suas obras, quando forem ser... queimadas no fogo, sobre pedras preciosas, sobre ouro, e o Senhor fala, vem, porque tudo isso daqui que eu preparei é para você, que você possa viver, porque você viveu o seu chamado, e hoje é o dia de você usufruir tudo aquilo que você plantou, amém?